Fala pessoal, hoje a gente vai gravar uma aula aí de um conteúdo bem importante para o nosso dia a dia. É uma coisa que a gente usa muitas vezes até sem ter noção do que a gente está usando, né? E é uma coisa que é muito do nosso cotidiano, né? É uma coisa que a gente usa no dia a dia e tem muito contato, né? Vamos ver agora a teoria, se a gente consegue juntar a teoria da matemática com o nosso uso do cotidiano, que é matemática financeira. Falou em dinheiro, mexeu no bolso, o povo pula. Então, assim, a matemática financeira são conceitos bem tranquilos, assim, não tem conceitos com grande complicação, mas são conceitos que têm algumas atenções que precisam de detalhes. Então, é bom a gente prestar atenção para a gente poder conseguir ponderar certinho, usar realmente a coisa certa na hora certa, mas que, como a gente vai vendo no dia a dia, a gente lida muito com a gente, bem, não sei se vocês já têm tanto contato com essa parte financeira, mas seus pais, vocês, essas coisas assim que lidam muito com dinheiro, muito com a parte financeira, é um assunto bem interessante, né? Matemática financeira, falou em dinheiro, vamos falar em dinheiro hoje. José deseja comprar um determinado produto e precisa escolher uma das seguintes formas de pagamento: à vista R$ 1.000, ou em 10 parcelas sem entrada de 200. Um amigo lhe disse: José, se você optar pelo pagamento parcelado, acabará pagando duas vezes pelo produto. Você concorda com com a afirmação do amigo de José? Para responder corretamente a essa e outras questões financeiras, alguns conceitos básicos da matemática financeira são fundamentais. Então, a gente vai ver conceitos básicos de matemática financeira, porém que podem ajudar muito no nosso dia a dia aí de lidar com dinheiro. Matemática financeira. A matemática financeira, né, é um ramo da matemática que estuda a evolução do dinheiro no tempo, visando estabelecer relações formais entre quantias expressas em datas distintas. Seu principal objetivo é avaliar operações de investimento e empréstimo. Aí a gente vai ver investimento, quanto vai render, empréstimo, quanto a gente está pagando de juros, essas coisas todas aí do dia a dia. Dois conceitos, a gente vai ter vários conceitos importantes para a gente entender, e dois deles são esse aqui, ó, lucro e prejuízo. Em geral, o comerciante compra e vende produtos com o objetivo de obter um lucro. O valor pago pelo comerciante ao fornecedor da mercadoria chamamos de custo, sendo V o preço de venda, C o preço de custo e L o lucro obtido. Na venda de mercadorias, nós temos que, ó, então a gente já tem uma formulinha aqui para a gente saber lucro, isso em valor financeiro. A gente também pode calcular lucro em valor percentual, que aí a gente usa um pouco da aula passada de porcentagem. Mas isso aí, aos poucos, a gente vai emendando, né? Aí vamos lá. Quando o preço de venda é maior do que o preço de custo, né? É menor, né? Na verdade, quando o preço de venda é menor que o preço de custo, o comerciante teve prejuízo, pois a diferença V menos C é negativa. Então, se meu custo é 10, eu vendo a 9, eu estou tendo prejuízo. Observações. Primeira, sendo V o preço de venda e C o preço de custo, para V maior que C, nós temos, ó, V menos C sobre C vezes 100 é o lucro sobre o preço de custo. Isso em percentual, tá? Se eu estou multiplicando por 100%, eu estou obtendo esses valores em percentual. Mas eu posso também obter esses valores em diferença monetária, que aí seria V menos C, e aí a gente vê quanto que é meu lucro em diferença monetária. Mas geralmente lucro e custo a gente
fala em valores percentuais. E B, né, V menos C sobre V, é 100% vezes 100%, né, é o lucro sobre o preço de venda. Então, quando eu divido pelo preço de custo, eu tenho o lucro sobre o preço de custo. Quando eu divido pelo preço de venda, eu tenho lucro sobre o preço de venda, que geralmente é o que é mais usado. Segunda observação, né? Sendo V e o preço de venda e C o preço de custo, temos V menor que C. Então, ó, V menos C sobre C vezes 100% é um prejuízo sobre o preço de custo, e V menos C sobre V vezes 100% é o prejuízo sobre o preço de venda. Vai ser relativo isso aí. Aqui em módulo, né, porque vai dar um valor, a gente vai ter um valor absoluto, né? A gente não tem necessidade de ter um valor com um sinal negativo ou positivo, mas acho que trabalhando com sinal positivo e negativo fica mais fácil você ver quando o valor é positivo é lucro, quando o valor é negativo prejuízo, né? Eu acho mais fácil. Exemplo 1. Se Júlia comprou um aparelho de telefone celular por R$ 1.000 e vendeu por R$ 2.000, qual foi o lucro percentual? Aí ele pede sobre o preço de custo e sobre o preço de venda. Vamos lá. Ó. Resolução, lucro sobre preço de custo. Ó, o lucro sobre preço de custo é V menos C sobre C vezes 100, em que V é o preço de venda e C é o preço de custo. Assim, ó, V é igual a 2.000, C é igual a 1.000 e o lucro sobre o preço de custo foi de C menos V menos C sobre C vezes 100 é igual a 2.000 menos 100 dividido por 1.000 vezes 100 igual a 100%. Eu tive um lucro sobre o meu preço de custo de 100%. Eu não consigo ter um lucro sobre o preço de custo maior que 100%, tá, gente? E aí, no caso, ó, o lucro sobre o preço de venda vai ser V menos C sobre V vezes 100%, sendo V 2.000 e o C 1.000. O lucro sobre o preço de venda foi de V menos C sobre V, 2.000 menos 1.000 dividido por 2.000, vezes 100% é igual a 50%. Outros terminhos que é bom a gente entender: infração e defração. Vamos supor que em julho de 2014, as despesas básicas, alimentos, roupas básicas, produtos de limpeza, aluguéis, energia, gás, água, gás de cozinha, gasolina e outros itens essenciais, custaram para o senhor Pereira a quantidade de R$ 2.500. Em julho de 2015, já no ano seguinte, ao contabilizar exatamente os mesmos consumos de um ano atrás, o senhor Pereira observou que as despesas totalizaram R$ 2.700, teve um aumento de R$ 200. Se essa variação de preço fosse válida a todos os brasileiros, então poderíamos dizer que nesse período de um ano houve uma infração de 2.700 sobre 2.500 menos 1 vezes 100 é igual a 8%. Isso aqui é a fórmula para a gente saber inflação e deflação. No mesmo modo que existe a inflação, existe a deflação, que é o fenômeno de queda. Então, inflação, que é o que a gente mais ouve aí, né, com relação ao valor de real, essas coisas assim. Inflação é quando o custo de vida sobe. Deflação é quando o custo de vida desce. Custo de vida é esse, que aí é calculado pelo custo, né, desses itens essenciais para a vida, né, para vivermos. Vamos para a próxima página.
Nos preços de bens e serviços, o cálculo de inflação ou deflação é algo bem mais complexo do que o exemplificado. Claro, né? Quando a gente envolve contextos contextos macroeconômicos, que são contextos do país inteiro, podemos falar assim, é bem mais complexo de você calcular do que quando você calcula o seu contexto microeconômico, né, que é da sua particularidade de quanto você gasta, né? Pois, em geral, né, cada país tem o seu modelo de cálculo da inflação, pois esse cálculo leva-se em consideração se o aumento ou diminuição do preço de um serviço ou de um bem é relevante ou não. Ou seja, no cálculo da inflação, ao menos no Brasil, não são considerados os aumentos ou as diminuições dos preços de todos os produtos. O cálculo de inflação ou deflação leva também em consideração se o bem ou serviço é comprado ou não, ou seja, mesmo que algum produto ou serviço seja anunciado por um preço muito acima da inflação, se esse produto ou serviço não é aceito pela maioria, entenda, não é consumido ou comprado, então esse item não é computado como cálculo da inflação. Então, se eu tenho um serviço que eu cobro muito mais caro e ele não é aceito, não é consumido, não tem ninguém que use esse serviço que eu estou proporcionando, ele não entra nesse cálculo, porque como não tem ninguém para usar, vai fazer pouca diferença se ele aumentou ou se ele diminuiu, não tem ninguém usando de qualquer maneira, né? Taxa de inflação, né, é muito elevada, causa sério problema econômico de qualquer país, até mesmo na deflação causa problema. Inflação muito elevada a gente pode ver na Venezuela, né? Que inflação muito elevada, o dinheiro, né, se desvaloriza, e se o dinheiro desvaloriza, o poder econômico de você comprar ou não as coisas influencia muito, né? A gente vê muito isso também com essa alta do dólar, né? Acaba que a gente tem uma inflação muito grande em produtos importados, por quê? Porque como o dólar está muito valorizado, quando a gente vai converter o valor para o real, o que eu tinha, o que eu pagava US$ 5, eu pagava R$ 10, agora eu estou pagando 25. Então, assim, houve um aumento muito grande. R$ 2, estou falando de exemplo, tá, gente? Houve um aumento muito grande, então, assim, o real se desvalorizou perante ao dólar, então acaba que isso aí influencia na inflação do país também, tá? Outros termozinhos é importante para a gente ter na cabeça. Anotem, grifa aí no livro, marca no caderno. Capital, juros, montante e taxa de juros e taxa de juros são similares, tá? Agora vamos tentar identificar o que é cada um deles, né? O valor monetário de uma pessoa, que uma pessoa dispõe para investir é chamado de capital. Então, capital é quanto eu tenho para investir. Vamos supor, meu salário como professor é o meu capital de investimento. Com esse capital, eu tenho que pagar minhas contas, comprar o que eu precisar comprar. Esse é meu capital de investimento por mês, nesse caso, né? Em geral, esse capital é investido como um objeto de ganhar um certo valor percentual sobre ele, né? Isso aí é, é quando a gente faz investimentos em relação a ganho futuro, né? A esse valor chamamos juros. Esse ganho, se eu tenho R$ 1.000, eu investi em qualquer coisa, ganhei, aí no mês que vem tá R$ 1.001, esse R$ 1 ele é juros, ele já é alguma coisa que eu denomino como juros, né? A soma desses valores, capital mais juros, é chamado de montante. Então, o montante é o que eu tenho investido mais os juros que eu tenho, somando os dois eu tenho um montante. Portanto, podemos enunciar um importante princípio: o valor do dinheiro muda com o tempo e, como consequência, temos. Somente será possível comparar quantias expressas em uma mesma data
Então, eu não consigo calcular, né, como o tempo, o valor do dinheiro vai variar de acordo com o tempo. Eu não consigo mensurar o valor de R$ 1.000 há 100 anos atrás para mil reais hoje. Até que 100 anos atrás nem real era, mas 1.000 unidades financeiras, né? Vamos botar que seja reais há 100 anos atrás também. Então, R$ 1.000, quando começou o real, para R$ 1.000 hoje. A gente não consegue mensurar sem ter essas atualizações do tempo, tá? Somente será possível efetuar operações algébricas com quantidades expressas na mesma data. Então, também a gente tem que valorizar, só pode comparar quantias em mesma data e só pode realizar operações na mesma data, tá? Porque aí os valores têm que estar atualizados. Existem aí na internet formas de você atualizar, tipo, quando se eu tinha R$ 1.000, assim que surgiu o plano real, quanto se corresponde, quanto que eu teria que ter hoje para corresponder a esses mesmos R$ 1.000, entendeu? Taxa de juros. A taxa de juros é um percentual sobre o capital investido e essa taxa estará sujeita ao tempo investido. Ou seja, quando dizemos que a taxa de juros é um P percentual, devemos dizer P por cento ao dia, ao ano, ao mês. Então, sempre vai ter o valor percentual e em que faixa de tempo esse percentual incide. Se ele é em dia, se ele é ao mês, se ele é ao ano, essas coisas todas, tá? Taxa de juros também é uma coisinha, são conceitos, é um conceito bom da gente lembrar, né? Regimes de capitalização. Regime de capitalização é como essa taxa de juros vai incidir. Quando um capital é aplicado por certo período, um certo período de tempo, devemos especificar em qual regime de capitalização este capital está submetido, se é juros simples ou se é juros compostos. Juros simples é quando, de acordo com o seu tempo que vai incidir, você vai incidir os juros só sobre o capital, só sobre o investimento. Juros composto, você vai incidir sobre o investimento e mais os juros do mês anterior, né? Então, se eu tinha R$ 1.000, com a taxa de juros foi para 1.001 nesse mês, no mês que vem os juros vai incidir sobre esse 1.001 e não só sobre o 1.000, tá? Juros simples é outro conceito básico, né? Quando os juros J incidem somente sobre o capital C, aplicado durante um certo tempo T, a uma taxa constante I. Por muito tempo, esse regime é chamado de juros simples. Esses juros são calculados pela fórmula J é igual a C vezes I vezes T, e o montante é calculado por M mais é igual a C mais J. Então, marquem essas duas formulinhas aí para a gente conseguir trabalhar nisso aí. Lembrando, né, que cada elemento desse aqui está descrito aqui nesse texto. Então, para a gente saber o que cada letra daqui significa, é só a gente ver o texto acima. Vamos para o exemplo de juros simples. Tá? Se um capital de 5.000 é aplicado em regime de juros simples a uma taxa de 3% ao mês durante 6 meses, letra A, de quantos são os juros produzidos nesse período? Letra B, qual é o montante acumulado neste período? Resolução da letra A. Dados são capital, 5, taxa de juros é 3%, a gente vai transformar isso em decimal, 0,03, e o T é 6. Então, J é igual a C vezes I vezes T, então é 5.000 vezes 0,03 vezes 6, 900, ou seja, os juros é de R$ 900. Então, 5.000 a um juros de 3% ao mês, em regime de juros simples, durante 6 meses, vai te render R$ 900. E o montante, né, vai ser o capital investido mais os juros, que vai ser 5.000 mais 900, então o montante calculado é 5.900.
O juros simples, ele é muito pouco usado, tá? Porque como ele não incide juros sobre juros, banco, financeiro, essas coisas assim, quase não utilizam. Banco financeiro, essas coisas assim, utilizam quase sempre juros compostos, tá? Que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Observação. Primeira observação com relação a juros simples. A partir da fórmula M é igual a C mais J e J é igual a C vezes I vezes T, podemos escrever uma fórmula lá. O montante com relação ao tempo é igual ao capital vezes mais o capital vezes os juros vezes o tempo. Assim, a evolução do capital em função do tempo no regime de juros simples é representado por uma função afim. Então, se eu tenho essa fórmula aqui também, eu consigo descobrir qualquer coisa, porque nessa fórmula aqui eu estou juntando a fórmula do montante com a fórmula dos juros, né? E a segunda observação, né, no gráfico anterior, ó lá, C, C1, C2 foram a progressão aritmética em razão a I vezes C, né? Porque a gente está mostrando aqui, ó, que esse crescimento da linha é uma progressão aritmética, coisa que a gente vai ver um pouquinho, se eu não me engano, na próxima unidade, na frente B desse bimestre. A gente vai ver a progressão aritmética e progressão geométrica para a gente entender isso aí. Agora a gente vai falar de juros compostos. Juros compostos envolve um pouquinho mais de detalhe. Existem calculadoras também específicas para isso. A mais famosa delas é a HP12C, mas assim, eu não acho que tenha necessidade de ter essa calculadora para o jeito de você, para o nível que vocês estão. Assim, eu tenho ela, mas assim, como eu já fiz a faculdade de administração, eu me aprofundei muito mais nessa parte, então acabava que eu tinha muito mais recurso, que ter que usar muito mais recurso do que vocês. Vocês, uma científica já está show de bola para quando precisarem usar. Na prova, a gente vamos ver ainda como é que vai ficar isso aí. Para os juros compostos, consideremos, né, a situação seguinte. Luiz Estrepa pegou 10 mil emprestado no banco onde tem conta. Há uma taxa de 8% ao mês para pagar em até um ano. Como ele não entendia nada de transações financeiras, imaginou que os juros fossem incidir somente sobre os 10 mil. Após um mês, quando foi conferir o seu saldo devedor, ele viu que estava devendo 10.800, ou seja, nenhuma surpresa. Após mais um mês, veio a surpresa. Ele imaginava que o saldo devedor era de 11.600, né? Porque aí é 10.800 mais 800, 11.600. Entretanto, sua dívida era um pouco maior, era de 11.664. Quando foi questionar com o gerente sobre o seu saldo devedor, ele disse que o regime de empréstimo era de juros compostos, ou seja, a taxa é constante, porém ela incide sobre o montante e não sobre o capital inicial. Assim, essa dívida em real, mês a mês, seria a inicial 10 mil, após o primeiro 10 mil vezes 1,08, que dá 10.800. Após o segundo mês, 10 mil vezes 1,8 elevado a 2, 11.664. No terceiro mês, 10 mil vezes 1,08, né, que é a taxa de juros, elevado a 3, que é 12.597,12. E assim sucessivamente. Note que a dívida cresce em progressão geométrica, diferente da outra, né? A progressão aritmética, ela cresce com relação a uma soma. A geométrica não, a geométrica ela cresce com relação a uma multiplicação, então ela cresce muito mais rápido.
de razão Q, né, igual a 1,08, né, que é a taxa, né, que é o 100% que ele já tinha, mais o que for adicionado de juros, né? Esse tipo de aplicação financeira chamamos de juros compostos, outro termo que é bom a gente saber. Quando um capital C é aplicado em regime de juros compostos, há uma taxa I por unidade de tempo durante um tempo T, o montante M acumulado nesse período é dado por. Então, aqui, ó, esta é a fórmula dos juros compostos. Anotem aí, grifem, deem um foco nisso, que essa parte é muito. Essas fórmulas são as fórmulas que vocês vão trabalhar em todas as questões que vocês tiverem isso aí, tá? Observações em relação a juros compostos. Na fórmula dos juros compostos, né, que é N é igual a C, M, que é o montante, é igual a C, que é o capital, 1 mais I, que é a taxa, elevado a T, que é o tempo, pode ser aplicada não só em cálculo de juros, problemas que envolvem crescimento demográfico ou decrescimento, crescimento de área desmatada, depreciação de preços de automóveis, por exemplo, são exemplos de casos em que podemos usar essa mesma fórmula, né? Que aí não larga de ser uma expressão exponencial, né? Porque aqui a incógnita está no expoente. A gente consegue ter um expoente aqui transformando como um incógnito, transformando ele em uma equação exponencial. Segunda observação, em casos de decrescimento, consideramos I menor do que zero, né? Porque aí, quando o I menor que zero, a gente vai ter um decrescimento, essa taxa vai desvalorizar esse valor, esse capital, né? Esse valor inicial. Terceira observação, é comum precisarmos de conceitos e propriedades de logaritmos na resolução de problemas de juros compostos, né? Logaritmo, né? Porque logaritmo e exponencial são duas coisas que andam muito próximas, né? Que a gente já viu essas funções anteriormente, então esses conceitos são muito usados para a gente. Quarta observação, a evolução do capital em função do tempo no regime de juros compostos é representada por uma função exponencial. Que aí, no caso, está aqui a representação do gráfico. Ó. Como ela sobe muito mais rápido. Até certo ponto, ela é um pouco mais devagar do que a questão dos juros simples, né? E depois de certo ponto, ela vai crescer muito mais rápido, né? Porque como ela pega o montante de juros sobre juros, acaba que o juros vai incidir num montante maior, né? Não só sobre o capital como os juros simples. Geralmente, o primeiro mês se usa juros simples e depois do primeiro mês em diante se usa juro composto para se incidir sobre o montante, não somente sobre o capital. No gráfico anterior, né, C1, C2, C1, C2 formam uma progressão geométrica. Progressão geométrica da razão 1 mais I, né, sendo I a taxa. Exemplo. Qual o montante acumulado durante 4 meses de um empréstimo de R$ 5.000 a juros compostos de 3% ao mês? A gente viu que um juros simples, R$ 5.000, em 6 meses juntaria R$ 900 de juros. Então, vamos ver aqui com 4 meses a um juros de 3%. Ó, capital é 5.000, a taxa 0,03, né, porque é o 3% em forma decimal. Lembrando que sempre essa taxa a gente vai trabalhar em forma decimal nesses casos aqui. E o tempo 4, né? M é igual a C mais 1 mais I elevado a T, 5.000, 1 mais 0,03 elevado a T, vai dar 5.627,54 centavos. Ou seja, o montante acumulado é de aproximadamente 5.627,54 centavos, como cresceu muito mais rápido do que o outro lá.
Um capital é empregado a uma taxa de, exemplo 2, um capital é empregado a uma taxa de 5% em juros compostos, calculada anualmente. Se o valor do montante depois de N anos é aproximadamente de 34% maior do que o capital inicial, qual o valor de N? Use log de 10, log de 1,05 na base 10 igual a 0,2 e log de 1,34 na base 10, 0,12. Porque tem isso também, tem a conversão de taxa, que se a taxa está mensal, a gente tem que passar para anual, e assim sucessivamente. O montante ela é 1,34 do capital, né? Porque ele tem, é o capital, 100% do capital, mais 34% do que ele valorizou no tempo todo, né? A taxa é de 5%, o T é o valor N que eu não sei, né? E os logaritmos que a gente tem. Então, a log M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. 1,34 é igual a C 1,5 elevado a N. A gente vai jogar logaritmo, né, dos dois lados. Então, a gente vai ficar log de 1,34 na base 10 sobre log de 1,05 na base 10, que dá 0,12 sobre 0,02, que dá 6. Então, o N é igual a 6. Exemplo número 3. Deixa eu acompanhar aqui na apostila. Uma empresa contraiu um empréstimo bancário de 500 mil para pagar em 3 parcelas anuais. Sendo a primeira daqui a um ano, o banco combinou cobrar um juro composto a uma taxa de 20% ao ano. Nossa Senhora, 500 mil com uma taxa de 20% ao ano, lascou. Se o valor da primeira parcela foi de 180 mil e o da segunda parcela de 200, qual o valor da terceira parcela? Dívida, né, em reais após, dívida em reais após um ano. Lá. 500 mil, né, vezes 1,20 menos 180 vai dar 420. Dívida em reais no segundo ano, 420 vezes 1,20 menos 200, 304. Dívida em reais após o terceiro ano, 304 mil vezes 1,20, 364.800. Então, para ele quitar no terceiro ano, vai ter que pagar um valor de 364.800. Se você somar, 364.800 com 200 que ele pagou, já dá 564. Com os 180, ele pagou um valor absurdo. Ele pagou um juros muito alto. Exemplo 4, né? O preço dos automóveis no Brasil tem, em geral, uma depreciação que varia de 10% a 30% ao ano. Isso é um dado real, tá, gente? Se você comprou um veículo e vai vendê-lo daqui a um ano, pelo menos 10% você está perdendo. Então, o veículo não é investimento, tá, gente? Quem pensa que veículo é investimento, não é. Veículo só é investimento para quem trabalha com ele e com quem revende. Quem só tem ele para seu conforto, veículo é custo, não é investimento. Modelos bons de revenda, principalmente aqueles que têm manutenção barata, possuem uma depreciação menor. Considere que Mário comprou hoje um automóvel novo por 80 mil e que o seu modelo tem uma depreciação de 10% ao ano. Daqui a quantos anos esse veículo estará valendo a metade do custo do que custa hoje? Se necessário, use aproximações, log de 2 na base 10, 0,3010 e o log de 3, 0,4787. Então, nós temos os dados. Ó, ele comprou a 80 mil, o montante que ele quer saber é 40 mil, né, porque é a metade do que ele pagou hoje, e a desvalorização é de 10%, então é menos 10%. Então, a M, naquela mesma fórmula, eu tenho M que eu vou substituir. Ó, 40 é igual a 80 vezes
1 menos 0,1 elevado a t. O 80 está aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, fiquei 40 dividido por 80 igual a 0,9 elevado a t. Então, 0,5 é igual a 0,9 elevado a t. T é igual a log de 0,5 e na base 0,9, né? Que isso aqui é como se eu estivesse fazendo o reverso do log, né? E aí, como eu, para mim, conseguir fazer essa conta aqui, eu consigo escrever isso, os dois na mesma base. Então, eu tenho que passar log de 0,5 na base 10 sobre log de 0,9 na base 10. O 0,5 eu consigo escrever como 1 sobre 2 e o 0,9 como 9 sobre 10. Então, aqui, propriedade log de novo. Ó. Como é uma fração, eu tenho subtrações nisso daí. Então, log de 1 menos log de 2 sobre log de 3 ao quadrado, né, que é 9, menos log de 10. Aqui o 2, que é expoente, vai para frente, né? Fico com 0 vezes 0 menos 0,3010, né, que é um log de 2 que ele me deu aqui na questão, sobre 2 log de 3 menos log de 1. O log de 3 ele também me deu. Vou conseguir subtrair aqui em cima. E o log de 10 na base 10 é, é 1. Né? Então, fiquei aqui, ó, menos 1. Então, eu fiquei com tempo é 0,3010 sobre menos 0,43. Então, 7. T igual a 7. Se eu fizer essa divisão aqui, ó, menos com menos mais. Então, se eu dividir 0,3010 por 0,043, vai dar 7. Então, em 7 anos, um automóvel de 80 mil, com uma depreciação de 10%, vai estar valendo metade do seu preço inicial. Acabou? Acabou. Então, gente, agora façam os exercícios aí para mim de 1 a 5, que são esses exercícios aqui, ó, já estão com as respostas marcadas, mas demonstrem os cálculos, tá? A gente corrige na próxima aula aí. Qualquer dúvida, me chamem, me mandem mensagem, me chamem aí de qualquer forma que eu ajudo vocês. Falou? Grande abraço aí, fiquem com Deus. Nosso ano está na reta final aí. Valeu, grande abraço.